Olá, turma. Continuando a aula passada sobre probabilidade, nós agora vamos estudar sobre o cálculo da probabilidade. Lembrando que probabilidade é o grau de confiança que podemos esperar de um determinado evento. Sendo assim, calcular a probabilidade é calcular a chance desse evento acontecer. Aqui nós temos a fórmula do cálculo da probabilidade, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Para entender essa fórmula, vamos aplicar ela no seguinte exemplo. Nós temos que em uma sala de aula há 55 alunos, sendo que 33 são mulheres e 22 são homens. A professora sorteou um aluno para ir ao quadro. Qual a probabilidade do aluno sorteado ser homem? Então, lembrando que a nossa fórmula é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vamos entender o que são esses números de casos favoráveis e o que são esses números de casos possíveis. O número de casos possíveis são todos os casos que podem ser sorteados. No caso aqui, qualquer aluno pode ser sorteado, tanto homem quanto mulher. Então, o número de casos possíveis são 55 alunos. O número de casos favoráveis são apenas o que a questão está solicitando. Eu quero saber qual a probabilidade do aluno sorteado ser homem. Então, esse é meu caso favorável. Esses são os 22 alunos homens. Aplicando a fórmula, a probabilidade desse evento, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, nós temos que o número de casos favoráveis é 22 e o número de casos possíveis é 55, que dá 0,4 ou 40%. Lembra o que a gente falou na aula passada, que a probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1? Isso aqui demonstra bem o que acabamos de perceber. A probabilidade deu 0,4, um número entre 0 e 1. A probabilidade nunca vai ser maior que 1 e nunca vai ser um número negativo. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte: foi realizado em um estabelecimento um sorteio de um único número de 1 a 50. Qual a probabilidade desse estabelecimento sortear ao acaso um número par? Então, eu tenho meu espaço amostral, que são todos os números de 1 a 50, o 1, o 2, o 3, até chegar a 50. E nós temos o nosso evento aqui, que é um subconjunto do espaço amostral, que é só os números pares. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, até chegar a 50. Então, esse aqui, o meu espaço amostral, que são todos os números, que vai ser o meu número de casos possíveis, possui 50 elementos. Esse evento aqui, que é um subconjunto do espaço amostral, vai possuir apenas 25 elementos. Então, lá no cálculo da probabilidade, eu vou ter o número de casos favoráveis, que é o que eu estou procurando, que são os números pares, que são 25 elementos, dividido pelo número de casos possíveis. Então, qualquer número pode ser sorteado de 1 a 50, que são 50 números. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar 0,5 ou 50%. Lembra lá?
o número da probabilidade está entre 0 e 1. Terceiro exemplo. Em uma urna há 10 bolas brancas, 15 bolas azuis, 8 bolas pretas e 22 bolas laranjas. Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola laranja? Para entender melhor, vamos organizar esses dados em uma tabela. Nós temos as bolas brancas, azuis, pretas e laranjas. E eu quero saber a quantidade. Aqui eu tenho 10 bolas brancas, 15 bolas azuis, 8 bolas pretas e 22 bolas laranjas. Aí eu tenho um total. Aí eu vou somar essas bolas brancas, as pretas e as azuis, que vai dar 55 bolas. Aí, eu quero que vocês percebam que lá na minha fórmula da probabilidade, eu tenho o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, o número de casos favoráveis aqui no caso vai ser de ser sorteado uma bola laranja. São 22 bolas laranjas. E o número de casos possíveis é que qualquer uma dessas bolas, sendo branca, azul, preta ou laranja, pode ser sorteada, num total de 55 bolas. Então, 22 dividido para 55 vai dar 0,4 ou 40%. Certo, gente? Próximo exemplo. O quadro funcional de uma empresa é composto de 35 pessoas efetivas e 15 pessoas prestadoras de serviço. Do pessoal efetivo, 20 são homens e do pessoal prestador de serviço, 5 são mulheres. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa empresa, a probabilidade dessa pessoa ser homem ou prestar serviço é... Então, eu quero que vocês percebam o seguinte: nós vamos ter que raciocinar e organizar os dados que foram distribuídos nessa questão. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: ele vai dar que no quadro funcional dessa empresa eu tenho 35 pessoas efetivas. Então, eu tenho um quadro funcional efetivo, que são 35 pessoas, e eu tenho 15 prestadores de serviço. Então, eu tenho as prestadoras de serviço, que são 15. Do pessoal efetivo, 20 são homens. Então, eu vou dizer que aqui, desses 35 pessoas efetivas, 20 são homens. E do pessoal prestador de serviço, 5 são mulheres. Então, dos prestadores de serviço, 5 são mulheres. Se aqui eu tenho 20 homens, então eu vou ter um total de 15 mulheres trabalhando efetivamente, sendo efetiva. Se aqui eu tenho 5 mulheres nos prestadores de serviço, 10 vão ser homens. Vamos atentar agora na pergunta: qual a probabilidade dessa pessoa ser homem ou prestar serviço? Então, eu quero que ou seja homem ou que preste serviço.
Lembrando que no cálculo da probabilidade, nós temos o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. O número de casos favoráveis vai ser ou homens ou prestar serviço. Então, homens, eu tenho 20 homens efetivos e 10 homens prestador de serviço. 20 mais 10, eu tenho 30 homens. Mas eu quero também que ele seja homem ou preste serviço. Prestar serviço, a gente já viu que é 15, então eu tenho mais 15 prestadores de serviço, que vai dar um total de 45 pessoas, 45 funcionários. E eu quero saber também o número de casos possíveis para poder aplicar na fórmula. Então, o número de casos possíveis são todos os funcionários. Eu tenho 35 efetivo e 15 prestador de serviço, que vai dar um total de 50 funcionários. 15 mais 35. Aplicando na fórmula, nós temos 45 número de casos favoráveis dividido por 50 número de casos possíveis. Simplificando por 5, nós vamos ter 9 décimos, que vai dar a alternativa C. Obrigada, turma. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem perguntar, entrem em contato, certo?